Esse jejum esquecido faz o inferno tremer diante de você. E se eu te dissesse que existe um tipo de jejum que já não é praticado, mas que, quando vivido de verdade, faz o inferno estremecer diante da vida de um homem ou de uma mulher? Não é um jejum comum, não é apenas deixar o prato de lado por algumas horas. É algo mais profundo, mais íntimo, mais transformador. É uma entrega que toca a raiz do coração. E talvez o que tem faltado hoje não seja fé falada, mas fé encarnada. Fé que se manifesta em disciplina, em renúncia, em consagração. Não basta falar de oração, é preciso viver a oração. Não basta falar de santidade, é preciso buscá-la com toda a alma. Jesus disse em Mateus 17:21, este gênero não sai senão com oração e jejum. Há batalhas espirituais que não se vencem com discursos eloquentes, nem com frases de efeito, nem com debates religiosos. Elas só são vencidas quando o homem e a mulher decidem renunciar, abrir mão de si mesmos e clamar a Deus com sinceridade. E é aqui que muitos tropeçam. Quantos cristãos vivem exaustos, tentando vencer tentações com suas próprias forças? Quantos lutam contra o pecado apenas na disciplina humana, mas continuam caindo nos mesmos laços? Estão esgotados porque ainda não descobriram que existe uma arma esquecida. Uma arma que não apenas muda circunstâncias externas, mas transforma a alma, renova a mente, purifica o coração. Você talvez pergunte, qual é esse jejum? Não falo apenas de se abster de comida. Não falo apenas de fechar a boca e esperar que algo aconteça. Estou falando de um jejum mais profundo. Uma entrega que ninguém vê, um esvaziar-se de si mesmo, uma fome que abre espaço para Deus agir onde o homem já não pode. Esse é o jejum que o inferno teme. Esse é o jejum que torna o crente perigoso para as trevas. Esse é o jejum que abre portas no invisível e fecha a boca do inimigo. E eu quero que você entenda isso comigo hoje. Por isso, permaneça até o fim desta mensagem. Porque você vai descobrir como esse jejum esquecido não apenas liberta, mas coloca sua vida em uma posição tão firme em Cristo que o inferno não terá ousadia de tocar em você. Se você precisa de um livro para aprofundar ainda mais seu conhecimento dos heróis da fé, o e-book Puritanos é perfeito para isso. Linguagem clara e prática, conteúdo sólido para estudos bíblicos pessoais ou em grupo, ideal para quem deseja crescer espiritualmente e se aproximar mais de Deus. Não perca a chance de mergulhar na sabedoria dos grandes heróis da fé. Adquira agora o seu e-book por um preço simbólico e fortaleça ainda mais sua vida espiritual. O jejum, que não é de alimentos, mas de orgulho. Muitos homens e mulheres vivem alimentando o ego, buscando reconhecimento humano, e no fim, sentem o coração vazio. Correm atrás de elogios, de aplausos, de posições, mas a alma nunca encontra descanso. É como beber água salgada. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. E a razão é simples. O orgulho nunca se satisfaz. Ele sempre quer mais. O jejum que o inferno teme não começa no estômago, mas no coração. Ele se manifesta quando a alma decide abrir mão do orgulho e se tornar totalmente dependente da graça de Deus. É nesse ponto que a guerra espiritual muda de cenário, porque um coração quebrantado não pode ser dominado pelas trevas. Charles Spurgeon dizia que os homens mais fortes são os que mais se humilham. O mundo ensina que força é impor-se, mas no reino de Deus força é curvar-se diante do Senhor. Não é o jejum do pão apenas. É o jejum do eu, é calar as exigências do ego, é dizer não à vaidade que rouba a comunhão. João Batista compreendeu isso quando declarou em João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essas palavras são um retrato perfeito do jejum do orgulho. Diminuir para que Cristo seja visto, negar-se para que ele seja exaltado. O maior jejum que muitos de nós precisamos praticar não é contra alimentos, mas contra a necessidade de sermos reconhecidos. Quando o coração abre mão da vanglória, Satanás perde força, porque a soberba é a porta por onde ele entra. Quanto mais alimentamos o ego, mais espaço damos ao inimigo. Mas cada vez que você cala esse desejo, cada vez que abre mão de ser aplaudido, o inferno treme porque percebe que não há como manipular sua alma. O jejum do orgulho
transforma o coração em altar. Nele não há espaço para ídolos pessoais, nem para vanglórias ocultas. É o jejum que faz a alma experimentar descanso verdadeiro, porque se rende totalmente à suficiência de Cristo. E quando isso acontece, nenhuma acusação do inimigo encontra lugar, porque o orgulho foi crucificado e a glória é toda de Deus. O jejum das palavras inúteis. Quantos cristãos se desgastam em discussões sem valor, se cansam em conversas que não edificam, e depois, quando dobram os joelhos, percebem que o coração está frio diante de Deus. O inimigo tem se aproveitado daquilo que sai da boca. Palavras soltas, ditas sem reflexão, são como munição que ele usa contra nós. O jejum das palavras inúteis é negar à língua o direito de falar o que não constrói. É um silêncio santo que não é vazio, mas cheio de propósito. É refrear a língua, não como quem se cala por medo, mas como quem entende que cada palavra é uma semente plantada no mundo espiritual. Provérbios 18, 21 nos alerta: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A boca pode ser um instrumento do céu ou um canal do inferno. O inimigo se alimenta da murmuração, da fofoca, das palavras ríspidas, mas treme diante de uma boca que prefere se calar diante do mal e se abrir em oração. Imagine o impacto de um coração que decide jejuar não apenas o alimento, mas também os comentários vazios, as conversas fúteis, os julgamentos apressados. O silêncio, neste caso, não é vazio, é cheio de poder, porque cada palavra que não se pronuncia em vaidade é convertida em força espiritual diante de Deus. Tiago escreve em sua carta que a língua é um pequeno membro, mas capaz de incendiar uma grande floresta. Se não controlada, ela destrói, mas se consagrada, ela edifica. Quando o cristão guarda sua língua, ele está guardando também sua alma. Esse tipo de jejum é como um guerreiro que mantém sua espada dentro da bainha até a hora certa. A espada não perde o fio, mas está sendo preservada. Assim é o crente que jejua suas palavras. Ele não desperdiça sua voz com coisas inúteis, mas a reserva para orações fervorosas e louvores sinceros. E quando o inferno percebe que não consegue arrancar de seus lábios murmuração, acusação ou fofoca, ele recua, porque sabe que perdeu a arma mais perigosa contra você. O jejum das palavras inúteis não apenas purifica a boca, mas liberta a mente, tornando-a apta para ouvir a voz de Deus. O jejum das vontades secretas. Há em cada coração vontades que nunca são ditas, desejos que permanecem escondidos, mas que silenciosamente governam pensamentos e decisões. São esses desejos secretos que muitas vezes se tornam fortalezas invisíveis, pontos frágeis por onde o inimigo entra e escraviza a alma. O jejum das vontades secretas é talvez um dos mais difíceis, porque não lida com o visível, mas com o invisível. Jejuar não é apenas negar o prato, mas negar o querer. É colocar diante de Deus não apenas o alimento que sustenta o corpo, mas as vontades que moldam o coração. É um ato de abrir mão do controle e dizer: Senhor, não sou mais regido pelo que quero, mas pelo que Tu determinas. Essa entrega é profunda, porque mexe no trono do coração, onde muitas vezes o eu insiste em reinar. Isaías 58 mostra claramente que o jejum verdadeiro não é apenas ritual, mas é soltar as correntes da injustiça, desfazer as ataduras da servidão e quebrar todo o jugo. Ou seja, não é um ato externo para mostrar piedade, é uma libertação interna que toca até as áreas mais escondidas da alma. O exemplo maior está em Jesus no Getsêmani. Em Lucas 22:42 ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa é a essência do jejum das vontades secretas. Mesmo diante da dor e da cruz, ele escolheu negar o que seu coração humano desejava para abraçar a perfeita vontade do Pai. Quando a alma se rende nesse nível, o céu se move e o inferno se cala, porque o diabo só pode manipular aquilo que ainda está sob o domínio das vontades carnais. Mas quando entregamos até os desejos ocultos, ele perde o poder de nos prender. Esse jejum quebra cadeias invisíveis. Ele transforma áreas que estavam escuras em lugares iluminados pela presença de Deus.
Quando a vontade própria é colocada no altar, nasce uma liberdade que não depende de circunstâncias. A alma se torna leve, porque já não luta para manter o controle, mas descansa no governo soberano do Senhor. O jejum das vontades secretas abre espaço para o Espírito Santo reinar plenamente, e onde ele governa, não há espaço para trevas. É nesse lugar de entrega que o crente se torna intocável, porque já não é movido pelo que deseja, mas pelo que Deus deseja. E é justamente isso que o inferno teme: uma vida completamente rendida à vontade do Pai. O jejum do tempo escondido. Um dos maiores desafios da vida cristã nos dias de hoje é a administração do tempo. Muitos afirmam não ter tempo para buscar a Deus, mas gastam horas preciosas em distrações que nada acrescentam à alma. O coração se torna pesado, a mente fica dispersa e a vida espiritual vai se enfraquecendo pouco a pouco. É nesse cenário que surge o jejum do tempo escondido, um jejum que não se mede em pratos deixados de lado, mas em minutos e horas resgatados das mãos das distrações para serem entregues ao Senhor. Separar tempo para Deus não é apenas uma questão de organização, é um ato espiritual de renúncia. Quando um homem decide consagrar suas horas mais silenciosas ao Senhor, está dizendo que seu relógio pertence ao céu. O apóstolo Paulo, em Efésios 5,16, nos orienta: remindo o tempo, porque os dias são maus. Redimir o tempo significa comprá-lo de volta, resgatá-lo das mãos do mundo e consagrá-lo ao Senhor. Charles Spurgeon dizia que 1 minuto genuíno diante de Deus vale mais do que 1 hora de sermões vazios. Não é a quantidade de tempo que impressiona, mas a qualidade da entrega. 1 hora retirada das redes sociais, das distrações e das conversas sem valor e colocada diante de Deus em oração ou leitura das Escrituras, pode se tornar a arma que vence tentações que pareciam invencíveis. O jejum do tempo escondido é secreto. Não há aplausos, não há reconhecimento humano. É o momento em que o cristão se recolhe, fecha-se ao mundo e se abre para ouvir a voz do Senhor. É ali que o coração é purificado, a mente renovada e a fé fortalecida. Pense no soldado que, em silêncio, longe dos olhos da multidão, limpa sua espada, cuida de suas armas e prepara-se para a batalha. Ninguém o vê, mas é nesse momento que ele se torna apto a enfrentar o inimigo. Assim também é o crente que jejua seu tempo. Quando os outros estão distraídos, ele está sendo preparado no secreto para vencer batalhas que ninguém imagina. Esse jejum é temido pelo inferno porque nele o cristão adquire discernimento espiritual. Ele aprende a distinguir a voz de Deus das vozes do mundo. Ele ganha sensibilidade para perceber os ataques do inimigo e força para resistir a eles. É no tempo escondido que a alma se fortalece, e quando chega o dia mau, ela permanece firme, porque já foi abastecida na presença do Senhor. O jejum do tempo escondido revela uma verdade poderosa: quem entrega suas horas a Deus jamais as perde. Pelo contrário, recebe de volta dias mais leves, mente mais clara e coração mais forte. O tempo consagrado se torna eternidade, tocando a vida presente. E o inferno, ao perceber isso, treme, porque sabe que não pode controlar um homem ou uma mulher cujo relógio pertence ao Senhor. O jejum da autossuficiência. Vivemos em uma geração que valoriza a independência acima de tudo. Desde cedo, somos ensinados a sermos fortes sozinhos, a resolvermos nossos próprios problemas, a mostrarmos que não precisamos de ninguém. No entanto, espiritualmente, essa ideia é uma ilusão. O homem que acredita ser capaz de vencer as batalhas da alma por si mesmo já está derrotado, porque abriu mão da fonte verdadeira de poder, que é a dependência do Espírito Santo. O jejum da autossuficiência é aprender a abrir mão da confiança exagerada em si mesmo para se apoiar inteiramente em Deus. Paulo entendeu isso de maneira profunda quando escreveu em 2 Coríntios 12:10, porque quando estou fraco, então sou forte. É uma contradição aparente para o mundo, mas uma verdade espiritual poderosa. A fraqueza humana abre espaço para a força divina, a autossuficiência fecha as portas do céu, mas a rendição as abre completamente. Spurgeon dizia que a soberba é a rachadura por onde o inimigo entra.
O orgulho que se veste de independência se torna terreno fértil para quedas espirituais. Um castelo pode parecer inabalável, mas basta uma fenda em sua muralha para desmoronar. Assim é a vida do homem que confia apenas em si mesmo. Mas aquele que jejua sua autossuficiência e aprende a depender de Deus é como uma casa edificada sobre a rocha eterna. Esse jejum não é fácil, porque exige admitir nossa limitação. Muitos resistem, pois querem manter a aparência de controle. No entanto, cada vez que alguém se curva diante de Deus e confessa, "Eu não posso, mas o Senhor pode", algo acontece no invisível. O céu se move e o inferno se retrai, porque sabe que já não está lidando com um homem sozinho, mas com alguém fortalecido pelo Espírito Santo. O jejum da autossuficiência nos ensina que não é vergonha ser fraco. Vergonha é não reconhecer a necessidade de Deus. Quando o coração é sincero e busca socorro no Senhor, as portas da graça se abrem. E é justamente nesse lugar de dependência que o inimigo não encontra espaço. Pois um crente que sabe que é frágil, mas que vive sustentado pelo poder de Deus, é uma fortaleza que o inferno não pode derrubar. O jejum da autossuficiência é, em essência, um ato de fé. É confiar que a força não vem dos recursos humanos, nem da inteligência nem da experiência, mas do Senhor que sustenta todas as coisas. Essa entrega transforma o cristão em alguém que não apenas sobrevive às lutas, mas que permanece de pé em meio às tempestades, porque a base de sua vida não é ele mesmo, mas Cristo. E quando o inferno se depara com um homem ou uma mulher que vive nesse tipo de jejum, ele recua, porque já não vê alguém vulnerável à soberba, mas um coração rendido, humilde e fortalecido pela graça. Esse é o jejum que desarma o inimigo e enche a vida do crente de vitória verdadeira. O jejum esquecido que faz o inferno tremer não se resume ao alimento que deixamos de ingerir. Ele vai muito além do prato vazio. É o jejum do orgulho, que quebra a necessidade de reconhecimento e exalta apenas a glória de Deus. É o jejum das palavras inúteis, que guarda a língua e a transforma em fonte de vida. É o jejum das vontades secretas, que coloca no altar até os desejos escondidos e permite que a vontade do Pai governe. É o jejum do tempo escondido, que devolve a Deus as horas que antes eram desperdiçadas e as transforma em momentos de comunhão. E é também o jejum da autossuficiência, que derruba as muralhas do falso poder humano e estabelece a dependência total do Espírito Santo. São áreas invisíveis, silenciosas, mas quando são entregues, tornam-se armas poderosas contra as trevas. O inferno não teme discursos, mas treme diante de uma vida quebrantada. O inimigo não se assusta com a aparência de piedade, mas recua quando encontra um coração rendido. Se você tem se sentido cansado como quem luta sozinho, talvez a razão seja que ainda não experimentou esse jejum. Esse jejum não busca aplausos, não depende de plateias, mas abre portas no invisível. Ele não transforma apenas circunstâncias, mas molda o caráter, renova a mente e fortalece a fé. Tiago 4,10 declara: "Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará." Essa é a promessa para aqueles que escolhem a disciplina da renúncia. O caminho da humilhação é o caminho da vitória. O jejum que o mundo esqueceu é justamente aquele que abre espaço para Deus habitar. Talvez o tempo tenha chegado, não apenas para deixar o prato de lado, mas para jejuar tudo aquilo que tem roubado a fome de Deus em sua vida. O orgulho, as palavras vazias, as vontades ocultas, o tempo desperdiçado e a falsa autossuficiência. Esse é o jejum que o inferno teme. Esse é o jejum que transforma vidas. Agora vamos orar. Feche os seus olhos se puder, ou apenas me acompanhe com o coração aberto. Senhor, chegamos diante de Ti reconhecendo nossa limitação e nossa necessidade. Quantas vezes tentamos lutar sozinhos e falhamos? Quantas vezes deixamos que o orgulho, as palavras inúteis, os desejos ocultos, o tempo perdido e a autossuficiência dominassem nossa caminhada? Mas hoje, Pai, entregamos tudo diante do Teu altar. Ensina-nos a viver o jejum verdadeiro. Que possamos negar a nós mesmos, não apenas em alimentos, mas em tudo aquilo que afasta nossos olhos de Ti. Que possamos entregar as áreas invisíveis do coração e deixar que o Teu Espírito reine sobre nós.
Faz com que cada vida que ouviu esta mensagem seja fortalecida. Que o inimigo não encontre brechas, mas que o inferno trema diante da autoridade de Cristo em nós. Que sejamos homens e mulheres rendidos, quebrantados, dependentes do teu poder. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, esses 2 vídeos que vão passar na sua tela vão te abençoar também. Te vejo daqui a pouco.